Hoje é dia de trazer filmes de terror com zumbis que você com certeza não assistiu. Opções obscuras de diferentes décadas que vão suprir todas as suas necessidades de ver mordidas, infestações, o mundo indo por esse cerco apocalíptico. Eu vou iniciar com a morte. Antes de falar sobre a morte, lembrando que você pode se tornar membro do canal, ajuda bastante e cada membro contribui para a existência do terror de hobby. A morte, The Dead Next Door, obra dos anos 80, finalzinho dos anos 80, completamente obscuro, uma pena, esse pôster espetacular. Você viu? Se apaixonou por esse pôster, você vai se apaixonar da mesma forma pelo filme. Acontece num cenário apocalíptico, onde o que aconteceu? Infestações zumbis tomaram conta, a humanidade tem que lutar, eles formam esses pequenos esquadrões para lutar contra essas criaturas e nós vamos ter, durante 1h30, um desses esquadrões lutando contra os zumbis e por uma eventual cura. Só que qual é a pegada desse filme? É tipo jogo de videogame, sem contar as inúmeras referências, as inúmeras homenagens ao cinema de terror dos anos 60, 70 e 80. E por que eu falo que ele é muito parecido com um jogo de videogame? Porque conforme o filme vai avançando, o esquadrão vai diminuindo, os personagens vão perdendo a vida, os personagens vão sendo infectados, vão sendo mordidos. E é aquela obra de zumbi tradicional, zumbi lento, zumbi cruel, muito gore, muito conteúdo vermelho, efeitos práticos realizados no braço, que a gente percebe isso, o grau de ruindade. A gente poderia até mesmo considerá-lo como trash. Mas eu não falaria isso dele, eu gostei bastante, assim, não achei um filme ruim e adorei cada inserção de efeito prático, a forma como eles conceberam aquela realidade, aquele mundo, né, dentro do carro velho. Como que você caracteriza um mundo alternativo, uma realidade? Esse filme, te falar isso, só não tem orçamento, mas nós vamos dar um jeito, Zumbis da Neve, é um filme norueguês de 2009. Até onde eu sei, essa franquia possui 2 títulos. Esse primeiro, Zumbis, o pessoal vai passar alguns dias nessa cabana no meio da neve, o que eles não sabem é que tem uns zumbis nazistas da Segunda Guerra Mundial. A trama é super séria, né? Tem aqui suas referências, os 2 filmes têm referências a Evil Dead, mas é uma outra forma de contar a história. O segundo título, esse é incrível, você vai encontrar um dos melhores filmes de zumbis do século, considerando, só que a sequência ela vai para o caminho da comédia. A gente até fica sem entender um pouquinho e ele consegue superar esse primeiro filme, então eu indico para vocês, assistiu esse primeiro? Às vezes você até pode não gostar tanto, pegue a sequência, que ela é outro formato, tudo diferente, é impossível que você não tenha um baita prazer assistindo cada cena, uma pérola aí do cinema norueguês. Volta e meia eles trazem algum filme que concorre a Oscar, algum filme de terror estranho, de suspense, é um cinema pequeno, mas que tem suas raridades. A TV dos Mortos-Vivos, esse filme é bem curioso, porque ele ficou, o pôster dele, esse pôster maravilhoso, é mais popular do que a obra, é mais popular do que o que é mostrado em tela, diferentemente de The Dead Next Door. Esse é trash com força, é um filme ruim, aquele padrão anos 80, até um pouquinho abaixo do que era oferecido dentro do cinema trash, e a história é o seguinte, nós vamos ter a abertura com um camarada recebendo um pacotão, né, uma caixa gigante, tem uma televisão, só que ele não pediu televisão alguma. Tudo certo, estão me mandando tecnologia, estão me mandando aparelhos, eu vou negar? Coloca na residência, só que essa televisão de tubo gigantesca, padrão de época, tela, não é tela plana, né? A tela quase dá uma vira, assim, é um negócio. Eu tinha uma televisão 21 polegadas da Sempre Toshiba, eu não, minha família. Assisti muita coisa boa por lá. O bom dessas televisões é que elas não morriam, mas eu não vou falar sobre tecnologia. E a televisão é um portal para outro mundo em que zumbis vêm de uma realidade aí que a gente não sabe. De onde é o lugar, pouco importa. Eles penetram a nossa
realidade, para trazer o caos, para trazer o que a gente já está acostumado, mas é muito ruim, é ruim com força, os efeitos especiais são horrorosos, ele possui, por incrível que pareça, mais orçamento do que o The Dead Next Door, mas o resultado é uma tragédia, e mesmo assim você se diverte assistindo, você se liga na história? Não, claro que não, mas você se liga querendo ver o próximo, a ruindade do próximo efeito. Não assistiu, gosta de filme trash, de zumbi, tá aí, a TV dos mortos, The Video Dead. Meg, a transformação. Você sabia que Arnold Schwarzenegger fez um filme de terror com zumbis? Seu período mais maduro saiu em 2015 e ele vai misturar bastante drama. Ouso dizer que é mais drama do que propriamente terror. Essa realidade em que zumbis, infestações, um vírus está no ar transformando as pessoas. Arnold Schwarzenegger interpreta um personagem que vive solitário, uma espécie de fazenda com sua filha até que a garota é infectada. Todo o filme nós vamos acompanhar esse processo de um pai que ama a filha, cuidando dela enquanto ela vai se transformando numa criatura horrorosa. Para você tirar da frente por curiosidade, tem o poder da atuação de Arnold Schwarzenegger em um papel dramático. Quem falou que o austríaco não conseguia trazer drama? Consegue sim. Arnold Schwarzenegger faz de tudo. E assiste uma vez, tá muito bom. Tira do seu caminho, gosta do ator. Você tem que terminar a filmografia dele completa. É mediano, mas vale a pena. Um tira de outro mundo, Dead Hit. Quando eu era criança, eu adorava cinema de ação. Todo domingo eu pegava o domingo maior, independentemente do dia seguinte, que eu precisava acordar às 5, 6 horas da manhã para ir para a escola. Passava filme do Van Damme, do Steven Seagal, do Schwarzenegger, Terminator. Por que eu tô citando esses filmes de ação? Porque é ação com terror e esse filme é clássico Domingo Maior. É uma pena que ele jamais tenha sido exibido por lá. A história de dois policiais, brutamontes, gostam da ação e logo no início do filme eles estão metendo chumbo em meliantes, pior do que Stallone Cobra mesmo. O Stallone Cobra pelo menos ele tem seus discursos, começa a cortar pizza com tesoura. Aqui não, eles metem bala, tão nem aí. Só que o que acontece? No necrotério, eles percebem que os mortos estão retornando à vida. Que diabo tá acontecendo? Eles somem, eu tenho que matar esse cara 2, 3 vezes e passam a investigar essa trama zumbis, até que um deles é alvejado, perde a vida e vai passar por essa máquina, porque tem toda uma máquina que traz as pessoas de volta à vida num formato zumbi, e é um policial de outro mundo com seu companheiro, é o Buddy Cop Movie, tipo Máquina Mortífera, tipo 48 Horas, num formato terror, zumbi, maravilhoso. Você fica com um sorriso no rosto do início ao fim, ama cada cena. Tem o Treat Williams como protagonista ao lado do Joe Piscopo, é o Treat Williams que é esse policial zumbi. Então conforme o filme está avançando, ele tem esse processo de deterioração, parte do corpo caindo, pele. Ele tenta inicialmente encontrar uma cura? Não, ele sabe que tá morrendo, ele sabe que vai partir, vai bater as botas daqui a alguns dias, que vai virar zumbi mesmo. Ele quer eliminar mais criminosos, ele vive para isso. Tem uma pequena participação sempre genial de Vincent Price, finalzinho de carreira maravilhoso. Eu já indiquei aqui no canal. Se você não ouviu minha indicação na outra vez, dessa vez você para o vídeo, assista o filme e depois você volta aqui para terminar. As Strippers Zumbis, 2000 e pouco, 2008. Tem o Robert Englund e a Jenna Jameson, que pertencia a outro tipo de cinema. Tem até mesmo uma pequena participação do Tito Ortiz, campeão da ala meio pesado do UFC, na época que o evento ainda era bom, que era marido da Jenna Jameson. É filme de epidemia zumbi, só que de um formato diferente. Tem essa casa stripper, o pessoal se divertindo, vendo belas moças, e ao lado, mais ou menos, aqui a uma distância de 1 quilômetro, tem uma base militar. Eles estão estudando um vírus, tentando utilizar esse vírus zumbis, construir soldados perfeitos para uma eventual guerra. Só que uma das cobaias foge e vai exatamente para a casa stripper e passa a contaminar as queridas moças.
zumbis, e aí, entre uma dança e outra, é uma mordidinha aqui, uma mordidinha lá, destaque para a péssima iluminação. Um bar stripper ele tem que ser aquele tom rosa, né, magenta, tom verde, que não combina com o que o filme está trazendo. Tirando isso, é perfeição em formato terror, com comédia. Robert Englund, nesse período aí, fazendo muita coisa estranha, muita coisa diferente, pequenas participações. Aqui ele tá como protagonista mesmo. Caso não conheça, não assistiu e gosta do subgênero obrigação, hein? Você tem que ter, também faça uma maratona aí, Dead Hit, todos esses filmes você pode colocar em sequência. A Maldição do Necrotério, filme dos anos 90, bem obscuro, já falei aqui no canal, e ele vai trazer, como o título sugere, um necrotério durante a noite, numa infestação zumbi. Personagens aleatórios estão no lugar, policial, pessoal que trabalha, tem até espaço para vidente. Quando surge esses zumbis num formato ainda pequeno, vocês vão descobrir assistindo. O que eu falo para vocês é que é bizarrice do início ao fim. É um filme mediano, mas que não sai da sua cabeça. Você não vai se esquecer das cenas. Como que eles tiveram a coragem de fazer uma cena tão estranha assim, nesse cenário, com essa ambientação? Somente na criatividade de uma década que já estava em um declínio para o cinema B de terror, infelizmente. Depois voltou aí a partir dos anos 2000 que nós tivemos a oportunidade de ver esse cinema renascer. Agora, pelo amor e pela morte, bem enaltecido, o cult dos anos 90, o homem trabalha no cemitério, ele vai ter que enterrar os mortos mais de uma vez, 2 vezes que ele enterra as pessoas voltam e ele se sente no dever. Tô trabalhando, tô fazendo minhas 40 horas semanais e eu tenho que cumprir. Se ele saiu da tumba, eu vou retorná-lo de uma forma segura. E é o mundo caindo. Se liguem pouco na história e mais no carisma do protagonista, a boa direção do Michele Soavi. É cult. Eu assisti apenas uma vez, criei uma grande expectativa, ele ficou um pouquinho abaixo, mas não quer dizer que eu não tenha me divertido pra caramba. Fido, o mascote terrir. Esse é um terrir tradicional dos anos 2000, em uma realidade em que os zumbis vieram ao mundo, né? Teve uma grande epidemia, a humanidade venceu e passou a escravizar os zumbis, tornou o indivíduo que é contaminado meio como se fosse um empregado doméstico. Então é normal, cada família tem o seu zumbi para trabalhar como mordomo. Só que uma família resolve adquirir o zumbi, o garoto não gosta muito, só que acaba formando um improvável vínculo de amizade, até que esse zumbi vai se rebelar, eles têm um colar que mantém todos controlados e vão contra essa indústria, né, que criou esse formato mágico de se proteger, menor em qualidade ao que nós estamos acostumados dentro do terrir, mas uma baita opção. Paranorman, agora uma animação, deixar mais tranquilo o nosso vídeo. É um garoto que vive nessa cidadezinha, ele tem o poder de se conectar com os mortos, uma maldição explode, ele está tentando evitar que uma bruxa traga a cidade a um padrão ruim de assombrações, só que o que ele libera são os zumbis, os mortos voltam à vida em uma obra frenética. Quando os mortos voltam, aí é corrida, é personagens correndo, o garoto anunciando para todo mundo mal, a introdução desses personagens mortos, essas conversas. Eu assisti 2 vezes, gostei mais da primeira exibição, depois fui assistir e falei, não, ele perdeu um pouquinho de charme, mas eu continuo colocando uma das melhores animações do século XXI com toda certeza. Quer um filme de terror com animação pra você mostrar pra família inteira? Tá aí, Paranorman. Isso aí, eu já fiz já fiz um vídeo no iniciozinho do canal com obras mais populares de zumbis, vou deixar aqui ao lado. Muito obrigado por ter assistido. Quais dessas opções você vai colocar para assistir? Vai colocar na sua televisão, vejo todos vocês nos próximos vídeos.